Irmãos, nós estamos avançando e hoje nós estamos concluindo essa série de mensagens falando sobre as bem-aventuranças. Hoje nós queremos concluir essa série de mensagens e trago como mensagem, como título da mensagem, aí você já está vendo, alegria em meio às provações. Eu quero usar os textos de Mateus 5, versos de 10 até o versículo 12, tá bom? E o texto diz assim: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pelo o privilégio que o Senhor nos dá de meditar na tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus querido. Rogamos-te, Senhor, que o Senhor mesmo fale com a tua igreja. Peço-te, Deus, que esconda-me por detrás da tua cruz e fala aos nossos corações. Começa comigo, Senhor, e alcança cada coração aqui neste lugar. Oramos agradecidos em teu nome. Amém. Irmãos, como disse nessa mensagem, nós encerramos a primeira parte do Sermão do Monte, sermão ensinado por Jesus, falando sobre as bem-aventuranças. A conhecida bem-aventurança é uma série de promessas feitas por Cristo para todo aquele que afirma ser discípulo, afirma ser seguidor, ou como diz a palavra no original, afirma ser aprendiz do Senhor. Cada pessoa está conectada, cada promessa dessa que Cristo faz, está conectada com um dos traços do caráter cristão. Como nós vimos, falando sobre pureza, sobre santidade, sobre retidão e tudo mais, cada uma dessas promessas está conectada com o caráter do crente. E é importante nós entendermos também que as bem-aventuranças, que o Sermão do Monte como um todo, não foi ensinado à população em geral, mas Jesus falou isso diretamente para os seus discípulos, versos 1 e 2 do capítulo 5. Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte e, tendo-se assentado, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los. Jesus fala mais diretamente aos discípulos. Portanto, o Sermão do Monte, como nós já temos dito aqui, é uma mensagem para nós, para os crentes, não é? O Sermão do Monte também, amados, não é uma fórmula para melhorar a condição desse mundo, conforme alguns escritores seculares e até alguns escritores cristãos também sugerem, mas são ensinos direcionados às pessoas que já aceitaram a Jesus como Messias, reconhecem Jesus como seu Salvador, o Salvador da humanidade. Pessoas que agora procuram saber como devem viver como cidadãos dos céus. Pessoas que procuram uma vida, a vida do reino, não é? Como nós devemos viver o reino de Deus aqui na terra, neste vale de lágrimas. Nessa introdução, irmãos, eu quero destacar aqui 2 pontos, e o primeiro deles é que as bem-aventuranças, elas atuam como um ensino, como um teste ao nosso discipulado. Elas servem como uma lista de evidências da nossa forma de viver. Ao ouvirmos cada uma das bem-aventuranças, é importante fazermos uma autoanálise, como fizemos ao longo das mensagens, para assim sabermos se de fato temos demonstrado os sinais de que somos cidadãos do reino de Deus. Eu trouxe algumas perguntas aqui, então, para a gente avaliar, baseado nas bem-aventuranças.
Como pobre de espírito, reconhecemos nossa dependência de Deus? Nós choramos em arrependimento pelo nosso pecado? Somos mansos? Controlamos nossa ira? Nós controlamos a fera interior? Nós temos fome de Deus? Desejamos mais e mais ter uma vida santa? Nós somos misericordiosos? Nós realmente perdoamos as pessoas que nos ferem? O nosso coração, amado irmão, está limpo, livre de infecções do pecado? Vivemos realmente com a intenção de agradar a Deus? Somos pacificadores? Não apenas procuramos a paz, mas nós distribuímos a paz, plantando sementes do Evangelho, a salvação de Cristo? Somos perseguidos por causa da nossa fé? Somos perseguidos por servir a Cristo? Somos humilhados ou ultrajados por causa da nossa fé em Cristo Jesus? Essas perguntas servem como uma reflexão, para que a gente possa analisar como está a nossa vida como cristão, como nós estamos como cidadãos dos céus. Cada bem-aventurança, irmãos, ela nos revela sobre o nosso viver. Nós, aqueles que professam a fé em Cristo, nós, aqueles que passaram a obedecer os mandamentos de Jesus, e assim provamos que de fato aceitamos Cristo como Salvador, nós o reconhecemos como Senhor e nós o amamos. Jesus nos alerta dizendo: naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a Ele. O segundo ponto, irmãos, é que Jesus deixa claro que todo cristão verdadeiro será perseguido. Quando nós olhamos lá na última bem-aventurança, né, que Jesus muda os termos, ele passa a dizer agora, quando vocês forem perseguidos. Jesus, ele não usa se vocês forem perseguidos, mas ele diz quando. Então, é uma questão de tempo. Eu costumo dizer para quem anda de moto. Tem alguém aqui que anda de moto, além do Fábio? Não é se você cair, cara, é quando. Porque vai acontecer, não é? É quando você cair. Moto é assim, não é? Não é se cair. Quem é motoqueiro sabe, eu já andei muito de moto e já tomei muita queda também. Então, de fato, é quando cair. Jesus disse: quando vocês forem perseguidos, nós seremos perseguidos, isso é inevitável. Essa última bem-aventurança, irmãos, ela revela o resultado natural, um resultado esperado, por se viver em obediência aos mandamentos de Deus. Mateus 5, verso 10, diz, desculpa, estou esquecendo a minha projeção, né? Mateus 5,10 diz assim: felizes as pessoas que sofrem perseguição por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Eu trouxe a versão na linguagem de hoje, tá? Alguns estudiosos consideram essa bem-aventurança e a próxima bem-aventurança ali como sendo a mesma. E eu creio que eles tenham razão. Mas como Jesus ele faz uma pausa, e como Jesus muda da terceira pessoa do plural, quando ele diz bem-aventurados são aqueles, mas agora para a segunda pessoa, ele diz bem-aventurados são vocês, né? Então eu achei por bem fazer algumas considerações à parte no versículo 10, destacando dos versículos 11 e 12 como duas bem-aventuranças em separado. Para nós é quase incompreensível associar perseguição com felicidade. Bem-aventurado, ou seja, vocês serão felizes porque vocês são perseguidos. Perseguição e felicidade parecem coisas mutuamente excludentes, né? E esse é o grande paradoxo do cristianismo.
Mas Jesus, ele termina essas bem-aventuranças dizendo que o mais elevado grau de felicidade está ligado à perseguição. Obviamente, querido, ele não está falando aqui que não são felizes todos os perseguidos, mas os perseguidos por causa da justiça, perseguidos por causa da retidão. Esse termo justiça, ele seria melhor traduzido por retidão ou por santidade. É difícil imaginar porque alguém seria perseguido simplesmente porque deseja que haja justiça na terra. Sem mencionar, irmãos, que aquilo que é considerado justo em um período e em uma cultura é frequentemente condenado em outra cultura e em outro período. Por exemplo, a escravidão. A escravidão, que é vista como uma injustiça praticamente por todos nos nossos dias, era considerado comum e justa no período bíblico. Êxodo 21, verso 2, Efésios 6, verso 5, 1 Pedro 2, verso 18. Em suma, nessa bem-aventurança, Jesus não está se referindo à perseguição, ele não está se referindo à perseguição por causa da justiça, mas por causa da retidão, por causa da obediência em Cristo, por causa da busca da santidade, por causa da busca pelo cumprimento da sua palavra. A perseguição, por causa da retidão, de um viver reto, ela ocorre, irmãos, porque o mundo não suporta aqueles que valorizam e que obedecem à santa lei de Deus. 1 Coríntios 1, verso 18, diz assim: porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem. Se o cristão, irmão, se os crentes, se nós não nos vemos perseguidos por causa da nossa fé, a razão não é porque a sociedade não se incomoda, mas a razão é porque o nosso cristianismo não está provocando qualquer incômodo. A nossa fé, o nosso viver cristão, a nossa santidade, a nossa retidão, a nossa honestidade, ela precisa e deve incomodar o mundo. A nossa fé, irmãos, ela deve custar para nós as lágrimas do arrependimento e o sangue da perseguição. A cruz, ela vem antes da coroa. O sofrimento precede a glória. O apóstolo Paulo diz que importa-nos entrar no reino de Deus por meio de muitas tribulações. Sabe, querido, o cristão é perseguido por causa do seu proceder santo, honesto. Ele é perseguido por ser um tipo diferente de pessoa, por se comportar de maneira diferente da sociedade. Porque você é um cristão, o mundo o odeia, como odiou a Cristo. João 15, verso 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Nós estamos numa terra que não é nossa. Nós somos inimigos declarados da sociedade. Por isso somos perseguidos. Qual é a natureza dessa perseguição, portanto? Sabe, o mundo, ele ataca a vida e a honra. O mundo nos fere com armas e com a língua, segundo o versículo. O mundo procura destruir sua vida e também a sua reputação. Há duas maneiras de perseguir uma pessoa, como nós vemos aqui, baseado no versículo 10. Primeiro, essa perseguição
eu posso dizer, perseguição armada. Ao longo dos séculos, a igreja, irmãos, ela tem sofrido perseguição. Os crentes foram perseguidos em todos os lugares e em todos os tempos. Paulo diz em 2 Timóteo 3, verso 12, todos os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo serão perseguidos. Depois de ser apedrejado em Listra, Paulo encorajou os crentes, dizendo: através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14, 22. Escrevendo aos Filipenses, Paulo disse: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. E Paulo diz que isso é maravilhoso, isso é um dom, isso é uma bênção, sofrer por Cristo. Os cristãos primitivos, eles foram duramente perseguidos, tanto pelos judeus como pelos gentios. O segundo tipo de perseguição é a perseguição da língua, irmãos. Observe o versículo 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, diz o Senhor. O cristão não é atacado apenas pela oposição ou pela espada do mundo, mas o cristão, ele é atacado também pela língua dos ímpios. A Bíblia diz que a língua é como fogo, a língua é como veneno, a língua mata. O Salmo 55, verso 21, diz que a língua é uma espada desembainhada, pronta para ferir, pronta para cortar, pronta para matar. Sabe, você pode matar uma pessoa tirando-lhe a vida, mas você pode matar uma pessoa também destruindo o seu nome, a sua honra. 3 formas de perseguição pela língua, conforme o texto. Primeiro, a injúria. A palavra traduzida aqui por injúria significa jogar algo na cara de alguém. Jogar algo na cara de alguém. Você está repetindo, acusando, né, alguém de coisas passadas. Também maltratar com palavras vis, cruéis, escarnecedoras. Irmão, Cristo foi acusado de ser beberrão e de ser endemoniado. Pesaram sobre os cristãos muitas coisas terríveis. Eles foram chamados de canibais, de imorais, de incendiários, de rebeldes, até de ateus. Chamaram Paulo de tagarela, de impostor, de falso apóstolo. Muitas injúrias sobre a igreja do Senhor. A segunda forma é mentira. Irmão, mentira é a arma do diabo. O diabo é o pai da mentira. A mentira é a negação. A mentira é a ocultação. A mentira é a alteração da verdade. Chamaram Jesus de beberrão, de possesso, de filho ilegítimo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós, os crentes, somos abençoados por Deus e amaldiçoados pela igreja, pelo mundo. Terceira forma é falar mal. Mateus 5:11. Os cristãos são alvos dessa maledicência. As pessoas falam mal da igreja, falam mal do crente. Isso reflete a inimizade da serpente contra a semente sagrada. A língua de fato é fogo, é veneno. A língua tem a capacidade avassaladora de destruir. A língua, diz a Bíblia, é como uma fagulha de fogo em uma floresta seca. Incendeia tudo, destrói tudo, provoca destruição total. A língua é como a picada de uma víbora, mata rapidamente.
E nós não estamos livres dessa perseguição. Quando a gente observa mais detalhadamente, a gente observa que no versículo 10, essa perseguição é generalizada. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça ou por causa da retidão, porque deles é o reino dos céus. Enquanto no versículo 11, essa perseguição ela é personalizada. Não é? Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Percebe a mudança na voz de Cristo, né? Os versículos aqui, porém, estão se referindo ao mesmo grupo de pessoas. Quem são essas pessoas? São os mesmos que foram descritos dos versículos de 3 até o versículo 9. Ou seja, os humildes, os que choram, os mansos, os que têm fome de justiça, né? Os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores. Todas essas pessoas, ou seja, ele está falando que os cristãos são abençoados, não é? Os perseguidos são os cristãos. A perseguição é sobre a verdadeira igreja de Cristo. Os apóstolos de Cristo, eles foram tremendamente perseguidos. Foram perseguidos de forma implacável. Se você fizer uma pesquisa rápida, você vai descobrir isso. André, irmão de Pedro, foi amarrado na cruz para ter uma morte lenta. Pedro ficou 9 meses preso, sofrendo todo tipo de terror naquela cadeia. Depois ele foi crucificado de cabeça para baixo. O apóstolo Paulo foi decapitado por ordem de Nero. Tiago foi passado a fio de espada por ordem de Herodes, Agripa I. Mateus, Bartolomeu, Tomé foram martirizados. João foi deportado para a ilha de Pátimos. Os apóstolos eram considerados, irmãos, o lixo do mundo, a escória de todos. John MacArthur, ele diz que hoje nós fabricamos celebridades tão rapidamente quanto o mundo. E eu concordei com essa afirmação dele. Hoje os crentes, irmãos, eles querem ser estrelas. Eles gostam de sucesso. Crente hoje gosta de coisa espetacular. Sabe, se não tiver um espetáculo na igreja, o culto não foi bom. Sabe, se não vê anjos bailando e dançando, o pastor não estava inspirado. Sabe, os crentes gostam de coisas espetaculares. Hoje, eu penso que as pessoas apresentariam Paulo dessa seguinte maneira: com vocês, amados, o nosso irmão, o apóstolo Paulo, formado na Universidade de Gamaliel, poliglota, amigo pessoal de muitos reis, o maior plantador de igrejas do mundo, o maior evangelista do século, dado como morto, mas foi arrebatado aos céus. Seria mais ou menos assim a apresentação de Paulo. Mas quando a gente olha para as Escrituras, e quando Paulo apresenta suas credenciais, é difícil não chorar, lendo as credenciais que Paulo apresenta de si mesmo. E Paulo diz assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Naufrágio, 3 vezes. Uma noite passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar.
em perigos entre falsos irmãos, em perigos em fadiga, trabalho, em vigílias, muitas vezes, em fome, em sede, em jejum, muitas vezes, em frio, nudez. Além das coisas exteriores, o que pesa sobre mim diariamente? A preocupação com todas as igrejas. Perseguidos, mas não sozinhos. Sofrer é uma bem-aventurança, sofrer por Cristo. Quando nós sofremos por causa da vida santa, quando nós sofremos por causa da obediência em Cristo Jesus. Alguns tomam a iniciativa de opor-se a nós, não por causa dos nossos erros, mas é porque eles não gostam da justiça da qual nós temos fome e sede. Eles não gostam da retidão que nós buscamos. A perseguição é simplesmente, irmãos, um conflito entre dois sistemas de valores que são irreconciliáveis: a vida cristã e o mundo. Irmãos e irmãs solteiras, cuidado com as uniões de valores diferentes, irreconciliáveis. Irmão, sofrer pelo erro não é uma bem-aventurança, mas sofrer pelo erro é vergonha e derrota. Sofrer pelo erro é punição e castigo e não felicidade. Sofrer porque foi flagrado no erro não é ser bem-aventurado. Um aluno não é feliz ao receber a nota 0 porque foi pego colando. Um funcionário não é feliz por ser mandado embora porque foi negligente no seu trabalho. Um cristão não é feliz ao ser perseguido por ter transgredido a lei de Deus. Os crentes de Tiatira, irmãos, eles sofreram financeiramente por não participarem dos sindicatos comerciais que tinham as divindades padroeiras. E eles tinham que ofertar aquelas divindades. Os crentes se recusavam. Os crentes sofriam, porque quando se convertiam, eles eram desprezados pelos outros membros da família. Irmão, sofrer é bem-aventurança, ainda quando sofremos por causa do nosso relacionamento com Cristo. Deixa eu dizer uma coisa, querido: o mundo não odeia o cristão, mas o mundo odeia a retidão. O mundo odeia a sinceridade, o valor. O mundo odeia o Cristo que está no cristão. Não é a nós que o mundo odeia primariamente, mas a verdade que nós representamos. Cristo foi perseguido, o mundo continua perseguindo Cristo, irmãos. O mundo está atrás de Cristo. É a Ele que o mundo ainda está tentando matar. O mundo odiou Jesus e o levou à cruz. E assim, quando o mundo vê Cristo em sua vida, quando o mundo vê Jesus em suas atitudes, quando o mundo vê a santidade do Senhor em você, o mundo te odeia. O mundo continua odiando Cristo, o mundo continua perseguindo Cristo, por isso o mundo te persegue, porque ele vê Cristo em você. Agora, se ele não ver Cristo em você, tranquilo, ele não vai te perseguir. Conta-se o testemunho de um jovem que estava fazendo determinado serviço numa empresa de pagãos mesmo, né?
E aí o pastor dele perguntou para ele: e aí, querido, como é que está lá na empresa? Aquela empresa é tão pesada. Como é que está por lá? Você já está com quanto tempo lá? Pastor, eu estou com 8 meses lá, está tudo tranquilo. Até hoje eles não sabem que eu sou cristão. Agente secreto de Cristo, né? Ah, irmãos. O mundo nos persegue, o mundo persegue a igreja de Cristo. O mundo odeia as atitudes de Cristo em você. O mundo odiou a Cristo e vai odiar você. Às vezes essa perseguição é promovida pela língua. Às vezes pelo sistema. Mas outras vezes, essa perseguição ela não procede apenas do mundo pagão, mas dos próprios religiosos. Jesus, ele foi mais duramente perseguido pelos fariseus, pelos escribas, pelos sacerdotes. A religião apóstata tornou-se o braço do anticristo. Deixa eu ver aqui, por exemplo, a perseguição da igreja primitiva. A igreja primitiva foi implacavelmente perseguida. Os crentes foram expulsos de Jerusalém. Eles foram espalhados pelo mundo. Nero iniciou uma sangrenta perseguição contra a igreja. Alguns crentes eram jogados aos leões. Outros eram queimados na fogueira. Outros crentes eram untados com resina e depois incendiados vivos para iluminar os jardins de Roma. Alguns crentes eram enrolados em pele de animais para que os cães de caça mordessem aqueles crentes. Alguns crentes eram amarrados aos cadáveres putrefatos que ficavam ali. Os crentes eram torturados, muitos foram esfolados vivos. Chumbo derretido, amado, era derramado sobre eles. Placas de latão em brasa eram fixadas nas partes mais frágeis do corpo. Partes do corpo eram cortadas e eram assadas diante dos olhos das pessoas. O Império Romano ele tinha uma grande preocupação com a unificação. Na época de Cristo, o Império Romano estendeu o seu domínio desde as Ilhas Britânicas até o Eufrates, desde o norte da Alemanha até ao norte da África. Roma era adorado como uma deusa. Daí depois, o imperador passou a personificar Roma. Os imperadores passaram a ser chamados de Senhor e Deus. O culto ao imperador passou a ser o grande elo de unificação política de Roma. Era obrigatório, uma vez por ano, todos os súditos do império queimarem incenso ao Deus imperador em um templo romano. Todos deviam dizer: César é o Senhor. Mas os cristãos, eles se recusavam a fazer isso. Os cristãos não declaravam outra coisa senão: Jesus Cristo é o Senhor. Então eles eram considerados revolucionários, traidores, ilegais, e por isso eram presos, torturados e mortos. Eu trouxe também algumas perseguições religiosas ao longo dos séculos. Os crentes, eles foram perseguidos pela intolerância e pela inquisição religiosa. Alguns pré-reformadores foram queimados vivos, como Jean Hus, como Girolamo. John Wycliffe, ele precisou se esconder. Lutero ficou trancado no monastério. Will Tyndale, ele foi esquartejado. Os calvinistas franceses, irmãos, chamados de huguenotes, foram perseguidos e assassinados na França com crueldade indescritível. Foram caçados, torturados, presos e mortos com desumanidade. Na Inglaterra, Maria Tudor ascendeu ao trono em 1553, governou até 1558. Essa rainha matou tantos crentes
que isso lhe valeu a alcunha de Maria a Sanguinária. Ela levou à estaca líderes cristãos, passou a fio de espada milhares de crentes. O comunismo ateu e o nazismo nacionalista levou milhões de crentes ao martírio, agora já no século XX. Na Coreia do Norte, na China, ainda hoje, nos países comunistas e islâmicos, os crentes são presos, torturados e mortos. Há cerca de 2 meses atrás, no Congo, uma igreja com 70 cristãos que estavam reunidos, orando e adorando ao Senhor, foram sumariamente fuzilados, todos eles. A igreja será perseguida. Nós seremos perseguidos. Ainda vivemos tranquilidade aqui no Brasil, ainda estamos aí no Mar de Rosas. Mas a promessa do Senhor, a palavra do Senhor, é de que vocês serão perseguidos. Como devemos enfrentar essa perseguição? Com profunda alegria. Não devemos buscar vingança como incrédulo, nem ficar de mau humor como uma criança embirrada. Também a gente não pode ficar lambendo a própria ferida, cheio de autopiedade. Também nós não podemos negar a dor como os estoicos, muito menos gostar de sofrer como os masoquistas. As palavras usadas por Jesus, irmãos, aqui, devem trazer consolo, porque as palavras usadas por Jesus descrevem uma alegria intensa, uma alegria maiúscula, uma alegria absoluta. A palavra no texto aí, traduzida por exultai, significa saltar, pular de alegria. A nossa recompensa, irmãos, é uma recompensa divina. No versículo 11, a palavra Macários descreve uma felicidade plena, uma felicidade copiosa, uma felicidade eterna. Jesus está falando não de uma felicidade circunstancial. Ele está falando de uma felicidade que não depende daquilo que acontece à nossa volta, mas ele está falando de uma felicidade que vem do alto, uma felicidade que está dentro de nós. E Jesus parabeniza aqueles que o mundo mais despreza e chama de bem-aventurados aqueles que o mundo persegue. Irmãos, outra recompensa é a posse de um reino glorioso, porque deles é o reino dos céus. Essa última bem-aventurança, ela termina como começou a primeira. Os perseguidos por causa da justiça recebem o reino dos céus. A bem-aventurança diz que os humildes de espírito recebem o reino dos céus, herdam o reino dos céus. Irmãos, aqui na terra, os cristãos verdadeiros, eles podem até perder os bens, perder o nome, perder a vida, mas recebem um reino eterno e glorioso para sempre. Paulo nos diz que os sofrimentos do tempo presente não são, ou não se comparam às glórias a serem reveladas em nós. Os perseguidos podem ser lançados numa prisão, torturados, martirizados, mas eles recebem uma herança incorruptível, gloriosa. Eles são filhos e herdeiros. Um dia ouvirão Jesus dizer: vinde benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Os perseguidos por causa da justiça sabem que a recompensa final não é nesta vida. Não à toa o apóstolo Paulo exultava o Senhor, cantava nas prisões.
magnificando o nome do Senhor. Sabe, porque Paulo olhava para frente. O ímpio, ele tem medo. O ímpio tem medo do futuro. O mundo odeia o futuro. O ímpio detesta pensar na eternidade. Ele tem medo de pensar na morte. Mas o cristão sabe que a recompensa está no futuro. Os crentes olham para a frente. E nós sabemos que temos os céus. Nós olhamos para o futuro e sabemos. Tem uma coroa de glória, uma coroa de justiça. O apóstolo Paulo está na antessala do martírio. E ele diz: o dia da minha partida é chegado, diz Paulo. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Paulo tinha certeza, segurança. Nós aguardamos a cidade celestial, amados irmãos, Hebreus 11, verso 10. Você já ouviu falar de Crisóstomo, um grande cristão do século V. Ele foi preso porque estava pregando a palavra do Senhor. Então ele foi levado à presença do imperador Arcádio. E o imperador começou a entrevistar ou falar com ele. E o imperador disse para ele: Crisóstomo, eu vou te banir da cidade. E ele respondeu: Majestade, não podes me banir, pois o mundo é a casa do meu Pai. E então o imperador disse: então terei de matá-lo. E Crisóstomo respondeu: não podes, a minha vida está guardada com Cristo em Deus. O imperador ameaçou: seus bens serão confiscados. E ele retrucou: Majestade, isso também não será possível, os meus tesouros estão nos céus. O rei disse: eu te afastarei dos homens e tu não terás amigos. E ele respondeu: isso não podes fazer, porque eu tenho um amigo nos céus que disse: de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. Oh, glória! Irmãos, os perseguidos por causa da justiça sabem que são seguidores e são herdeiros dessa descendência divina, dessa descendência bendita. Quando você estiver sendo perseguido por causa da sua vida de retidão, quando você estiver sendo perseguido por causa da sua santidade, quando você estiver sendo perseguido por causa de Cristo, saiba que você não está sozinho nessa arena, saiba que você não está sozinho nesse campo de batalha, saiba que você não está sozinho nessa fornalha, saiba que você não está sozinho nesse campo cheio de espinhos, porque antes de você marchou um glorioso exército de profetas de Deus. A perseguição, amado irmão, é um certificado da nossa autêntica fé em Cristo Jesus. O texto diz: porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Somos perseguidos hoje, porque pertencemos a essa nobre sucessão. Os ferimentos desse campo de batalha são como medalhas de honra para o cristão. Nós devemos ficar atentos ao contrário, porque Jesus disse: ai de vós quando todos vos louvarem. Aí nós deve acender a nossa lâmpada vermelha de alerta. Se está todo mundo te louvando, tem alguma coisa errada, teu cristianismo não está correto. Sabe, irmãos, o sofrimento é uma característica dos seguidores de Cristo. Sofrer por Cristo é mais honroso do que ter um reino sobre a terra. Por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. E os sofrimentos do tempo presente, irmãos,
não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Somos bem-aventurados. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Curve sua cabeça, feche teus olhos, vamos orar. Deus querido, nós te louvamos por tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor, de fato, Pai, nos anima. O Senhor nos sustenta. Ajuda-nos, Senhor, a continuar buscando uma vida de santidade. Buscando, Pai, que as pessoas vejam em nós o Senhor. Ajuda-nos, Pai, a brilhar de tal maneira, Senhor, que ofusquemos aqueles que não te reconhecem, Senhor. Dá-nos, ó Deus, o brilho da tua presença, o poder da tua palavra, a unção do teu Espírito, que possamos, ó Deus querido, ser luz em meio às trevas e resplandecer o teu glorioso reino. Que sejamos testemunhas do teu amor pela humanidade. Oramos agradecidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.